Cuidado com os falsos profetas, que vêm a vós disfarçados em pele de ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos frutos os conhecereis. Por acaso colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos de plantas com espinhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém, a árvore má produz frutos maus. Mateus, capítulo 7, do versículo 15 ao versículo de número 17. É interessante que essa prática de fazer uso da fé para poder enganar as pessoas não é um problema do nosso tempo. Jesus já advertia os seus discípulos acerca dos falsos profetas, o cuidado que os discípulos deveriam ter no que diz respeito aos falsos mestres, aqueles que estavam ensinando totalmente o oposto da palavra de Deus. Infelizmente, esses homens têm sido beneficiados diante da ingenuidade de alguns irmãos no que diz respeito ao conhecimento bíblico. Não estou dizendo que todos os cristãos deveriam fazer um curso de teologia de 4 anos. Bom seria que se fosse assim, mas não é nesse sentido que eu estou falando. Mas temos que ter o bom senso, temos que ter a prática de examinar se o que esses homens estão dizendo está de acordo com a Escritura. Pode ser o homem mais famoso, pode ser o meu melhor ou o seu melhor amigo, mas diante da palavra de Deus é isso que tem que prevalecer, o que a Bíblia diz. Mas os falsos profetas, ele tem um público que é o seu prato predileto. Que público é esse? São aqueles irmãos, aquele ouvinte, o auditório que não tem a prática de examinar as Escrituras. Lembra que os irmãos de Bereia foram mais nobres do que os de Tessalônica? Porque conforme o apóstolo pregava, eles examinavam para ver se era de fato assim que estava na Escritura. E essa prática de examinar as Escrituras tem que ser colocada em ação ainda no nosso tempo. Porque, infelizmente, tem pessoas que estão se martirizando diante de mensagens de falsos mestres, querendo colocar em prática coisas que o Senhor nunca exigiu que elas colocassem em prática. Em contrapartida, abrindo mão de colocar em prática aquilo que a Bíblia orienta que devemos colocar em prática. Por isso que nós temos que examinar as Escrituras para poder discernir quem são os falsos profetas e aqueles que são os verdadeiros profetas. E aqui eu me refiro a profeta não como no Antigo Testamento, que era um ofício, mas entenda profeta no sentido de proclamação da palavra de Deus. Porque é isso que nós temos que estar atento nesses últimos dias. Porque muitas pessoas estão se intitulando profeta, se autotitulando profeta, se autotitulando pastor. Todos querem ser alguma coisa. E aí é que está o grande perigo. Temos que tomar cuidado com aqueles que se dizem ser enviados por Deus. Só para você ter noção, tem pessoas que usaram o nome, fazendo uso da nomenclatura de profeta, que instruíram até a casar e se separar. Separe, largue sua esposa, largue o seu marido, porque eu sou profeta, eu estou mandando. E outros que têm interpretado as Escrituras a seu bel prazer, para aquilo que lhe apraz, aquilo que nutre, que sustenta a sua vaidade. Mas nós lemos que no versículo 17 diz assim: toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz mau fruto. E o falso profeta aqui, ele representa uma árvore má, que produz maus frutos. E nós precisamos estar atento a esses falsos profetas. E é importante lermos a Bíblia. Mas por que é importante ler a Bíblia? Porque a Bíblia revela o caráter de Deus. A Bíblia diz o que Deus gosta e o que Deus não gosta. A Bíblia diz o que Deus fica feliz quando colocamos em prática e aquilo que entristece o coração de Deus. A Bíblia apresenta o evangelho da graça. A Bíblia não apresenta uma religião legalista. E às vezes o falso profeta coloca um peso em nosso ombro que ele nem com o dedo consegue mover. Então fica esse alerta para mim e para você. Cuidado com os falsos profetas, porque ele vem até você em pele de ovelhas, mas não são ovelhas. Às vezes a gente olha para a aparência. A aparência transmite piedade, mas o Senhor olha o coração. Então cuidado com os falsos profetas. Não permita que nenhuma pessoa que se intitula profeta venha interferir na sua vida em particular, ao ponto de ir na contramão daquilo que está escrito. Leia a Bíblia, medite na palavra de Deus, independente se você é pastor, se você é pregador, não. Para ler a Bíblia, basta estar vivo, seja você cristão ou não cristão. A Bíblia é um livro que revela o amor de Deus. A Bíblia é um livro que revela a vontade de Deus. A Bíblia é um livro que revela o caráter de Deus. Então, cuidado com os falsos profetas, porque ele vem até vós em pele de ovelhas, mas interiormente eles são lobos devoradores. Compartilhe essa palavra com irmãs e irmãs que amam a palavra de Deus.